Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz, tudo bem? Mais um dia muito abençoado em nome do Senhor Jesus, para juntos refletirmos na palavra do Senhor, para juntos meditarmos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e para o nosso coração. Eu estava pensando agora pela manhã, e não sei se isso tem acontecido com os irmãos, mas ao ler Números, ao meditar no livro de Números, um livro que às vezes as pessoas dizem, poxa, mas é um livro tão difícil para ler, vai falar disso, falar daquilo outro. Mas até aqui o que eu tenho percebido do livro de Números, um Deus, né, que Números apresenta um Deus e que nos leva a conhecer um Deus muito amoroso, um Deus disposto a cuidar do seu povo. Quando olhamos para Levítico e vemos Deus, olhamos, né, para lá e vemos Deus dar tantas leis, tantos rituais, tantas situações para serem feitas, e nós ficamos a meditar como que é isso, como que isso funcionaria, né? Por que Deus coloca tantas regras, tantas questões, principalmente um povo que tem dificuldade, né? O povo de uma forma em geral tem dificuldade com regras, com leis, e Deus enche esse povo de regras. Deus enche esse povo do que pode, do que não pode, como deve fazer e como não deve fazer. Na verdade, é muito não pode, é muito não faça assim, ou muito faça assim. E não é conselhos, é ordem. Só que quando nós chegamos em Números, e em especial hoje, Números capítulo 10, nós vamos ver a motivação de Deus. Nós vamos ver a motivação de Deus. Deus não tem a necessidade de mostrar quem manda. Deus não tem a necessidade de mostrar o seu poder ou sua autoridade de uma forma violenta, de uma forma ruim. Não, porque Ele é. Independente se o povo reconhece isso ou não, independente se nós reconhecemos isso ou não, Deus é Deus. Ele é Deus. E qualquer coisa que viemos a fazer não vai alterar isso, não vai mudar isso. Mas no capítulo 10 nós vamos ver quando Deus fala de tocar as trombetas para quando fosse para o povo sair, iria tocar a trombeta para que o povo entendesse aquilo, para que quando fosse para os líderes se reunir também teria um toque. Sabe, cada situação, e vamos vendo também dos capítulos anteriores, Deus dando detalhes de como o povo tem que viver, Moisés chamando agora também para que o povo pudesse ali acampar, escolhe alguém que possa conhecer o ambiente, né? Deus vai dando direção a respeito disso. No final vamos ver que há uma proteção, o povo começa a marchar, mas ali havia também uma barricada, possamos pensar assim, das tribos, dos líderes, uma proteção onde os líderes estavam olhando também. Então nós vamos perceber aqui nada mais, nada menos um cuidado maravilhoso de Deus com o seu povo, de que o povo não tinha uma preocupação de saber, né, quando nós vimos ontem a hora de sair, a hora de parar, porque a coluna de nuvem faria isso, quando ela baixasse era para ficar, quando ela levantasse era para eles partir, então eles não deveriam se preocupar, e também não deveriam se preocupar porque quando fosse isso acontecer a trombeta seria tocada. Os líderes não teriam preocupação, porque quando fosse para os líderes reunir, haveria tocar. Era realmente mesmo prestar atenção. Era realmente ter um cuidado de olhar os sinais a qual Deus estava demonstrando a esse povo. Porque a preocupação de Deus, ou a preocupação que Deus gostaria que o povo tivesse, era uma preocupação de estar conectado com Ele, olhando para Ele, entendendo o que Ele está querendo, entendendo o que Ele está direcionando, entendendo o que Ele está determinando. E quando Deus direciona, quando Deus determina, nós temos a plena convicção que Ele está cuidando, que Ele já está indo na frente. E isso eu creio, não sei para os irmãos, mas espero que sim também, mas para mim mostra um Deus muito maravilhoso que está cuidando do seu povo, aonde Deus tem uma missão para esse povo, onde Deus quer que esse povo chegue a uma terra prometida, a qual Deus já havia reservado, a qual Deus ali tinha uma missão para esse povo, e diante disso Deus prepara todas as coisas, Deus prepara tudo que esse povo precisa para chegar a este local, tudo aquilo que esse povo precisa para determinar isso, lembrando que o povo já tinha sido rebelde nesse processo. Quando vem todo aquele processo dos espias, e mesmo assim, mesmo com essa rebeldia, porque o povo passa 40 anos no deserto, por uma questão de desobediência, por uma questão de não confiar no Senhor,
E mesmo assim Deus não abandona. Mesmo assim Deus agora usa esse período de disciplina, podemos pensar assim, para fortalecer esse povo, para criar estrutura nesse povo, para que esse povo possa agora novamente voltar a confiar no Senhor e ser tremendamente usado por eles. Irmãos, não é diferente nas nossas vidas. Não é diferente conosco. Deus é um Deus que, mesmo em meio às nossas falhas, mesmo em meio às nossas desconfianças, Ele continua nos guardando, Ele continua nos abençoando, Ele continua nos protegendo. O que cabe a nós agora, o que cabe a nós hoje, no dia de hoje, no momento que estamos vivos, é estar atento aos sinais, estar atento à palavra do Senhor, estar atento àquilo que Deus tem falado aos nossos corações. E muitas vezes nos problemas Deus está falando, às vezes nas dificuldades Deus está falando. Então está atento ao que Deus está falando, está atento aonde Deus está nos direcionando. Está atento para que quando a trombeta tocar, nós possamos ouvir a voz do Senhor, possamos ouvir a direção dele através da sua palavra, através de muitas formas ao qual Deus fala, mas em especial na sua palavra. Amém? Que Deus possa nos abençoar e possamos limpar bem os nossos ouvidos, né? Pensando assim, para entender e ouvir a voz e a direção do Senhor. Beijo no coração, fiquem todos com Deus em nome de Jesus.